Pensa que agora deu boa noite, então, saudações quartas-feirenses, né, aqui do professor Juliano. Espero que estejam bem, cumprindo a quarentena na medida do possível, e a gente vai dar continuidade à nossa conversa aqui, que paramos na quarta passada. Quarta passada, nós começamos a nossa conversa sobre os direitos básicos do consumidor, e falamos apenas do inciso 1 do artigo 6º, né, que trata do direito à segurança, à vida e à saúde, mas aí a gente aproveitou e tanto verificamos ele quanto o índice remissivo, que é o que eu disse para vocês, que podemos utilizar o artigo 6º como um índice geral do Código de Defesa do Consumidor, e aproveitamos e já trabalhamos o direito à saúde, à vida e à segurança, que então estava na sequência, que era o capítulo 4 do CDC. Então, embora tenhamos ficado uma aula inteira conversando apenas sobre o inciso 1, mas é um dos incisos mais importantes, porque trata da segurança e da saúde do consumidor. Então, isso aí a gente matou, e acredito que nessa nossa conversa de hoje à noite a gente consiga conversar sobre os outros incisos. Então, dando continuidade à conversa aqui sobre os direitos básicos do consumidor, a gente retoma essa nossa conversa do artigo 2º, do inciso 2º do artigo 6º. Gostaria bastante que vocês estivessem com o CDC em mãos, porque eu vou estar falando, vou estar dando a referência, ou seja, a remissão a vários artigos que que ao longo do CDC a gente vai identificando como matérias trabalhadas e dispostas aqui no artigo 6º. Então, eu recomendo que você pegue o seu código, pegue o Vademecum, se você não tiver de posse nenhum dos dois, então você pode anotar. Mas eu recomendo que você pegue a sua legislação pelo seguinte: mais dia ou menos dia você vai fazer a minha prova, e se você já tiver feito as anotações no Vademecum, você vai usar. Eu não vou discutir com você remissão de artigo. Você está aqui, realmente, a gente está aqui para discutir e que você possa estar anotando, estar aprendendo, estar vendo onde que está essa matéria dentro do CDC. Então, pode anotar. Se você não tiver com o código nem o Vademecum, então anota no caderno, mas eu acho que vai ser retrabalho. Então, fica essa dica aí para vocês. Mas começando aqui o segundo direito básico do consumidor, então, inciso 2º, ele diz o seguinte: o caput, são direitos básicos do consumidor. Inciso 2º, a educação e divulgação sobre o consumo adequado dos produtos e serviços, asseguradas a liberdade de escolha e a igualdade das contratações. Então, isso aí está disposto no inciso 2º do artigo 6º. E daí, dentre todos os doutrinadores que trabalham essa disciplina, então você pode pegar livros lá do Bruno Miragem, você pode pegar livros lá do próprio Fabrício Bolzano aqui de Almeida, mas nessa conversa aqui de liberdade, educação e divulgação, eu escolhi a Cláudia Lima Marques, que eu acho que ela é quem trabalha melhor esse inciso. Então, a referência bibliográfica desse inciso é a Cláudia Lima Marques. Então, vamos lá. Quando a gente está falando em educação e divulgação sobre o consumo adequado de produtos ou serviços, então a gente teria que estar fazendo uma anotação aí na questão da proteção contratual do CDC. Então, claro que o artigo 6º ele funciona como um índice remissivo, mas gostaria muito que você notasse que essa proteção contratual, quando a gente está pensando aqui em educação, em divulgação ao consumo adequado de produtos ou serviços, eu gostaria que você fizesse a remissão lá para o artigo 46, que a gente vai conversar possivelmente apenas no quarto trimestre. Então, lá no artigo 46 ao 50, ele vai estar escrito assim, da proteção contratual. Se você estiver com o seu Código de Defesa do Consumidor em mãos, verifique que isso está no capítulo 6º. E esse capítulo, ele é subdividido em seção 1, que é disposições gerais, que é isso que eu estou pedindo para você anotar. Depois vem a seção 2, que fala das cláusulas abusivas. E depois, eu tenho mais uma página aqui, depois a seção 3 trata dos contratos de adesão. Então, você pode fazer a referência que, quando a gente está pensando
em proteção contratual no CDC relacionada com esse direito básico do consumidor aqui transcrito no inciso 2º do artigo 6º, você pode fazer remissão para os artigos 46 e seguintes. Mas, Juliana, eu posso ir até o 54? Até poderia. Eu estou pedindo você fazer a remissão do 46 ao 50. Os seguintes também fazem parte, porque todos estão dentro aqui do capítulo, que trata do capítulo da proteção contratual. Então, lembrando mais uma vez, particularmente eu acho que o artigo 6º do CDC funciona como um índice remissivo de todas as matérias que serão discutidas, ou que será tratada ao longo aqui dos 54 artigos que a gente vai estudar. Então, com relação à proteção contratual, eu peço para você fazer a referência nessa parte aí do inciso 2º do artigo 6º ao artigo 46 e seguintes do CDC. Nós também temos que dar uma atenção especial, inclusive a Cláudia Lima Marques trabalha isso, da proteção pré-contratual, ou seja, naquela fase que antecede a execução do contrato propriamente dito, e ela aproveita e trabalha aqui a questão da publicidade. Então, vamos ver como é que ficaria essa remissão. Essa questão da fase pré-contratual e essa fase que ela indica aqui também como possibilidade de discussão da publicidade, você pode anotar que você vai achar a remissão, vai achar o tratamento dessas matérias nos artigos 30 a 30, eu acho que poderia, se for por publicidade também, 30 ao 38. Olha só o que vai estar dizendo aqui. No artigo 30, 31, 32, 33, 34 e 35, ele trata da oferta. Gente, a oferta de produto ou serviço, ela, de certa forma, antecede o contrato, concorda? Se eu quero te causar, se eu quero te vender, se eu quero fazer que você faça uma contratação, primeiro eu tenho que te fazer uma oferta, concorda? Olha, assista a minha aula que no final eu vou te dar 0,5. Não é assim que funciona, né? Não estou vendendo nada, mas a oferta faria parte da fase pré-contratual. No entanto, que quando a gente for conversar sobre esses artigos, nós vamos ver que qualquer escrito, qualquer anotação, pode servir para embasar uma futura ação de o quê? De inclusão daquela promessa, daquela oferta no contrato. Eu já presenciei, já aconteceu comigo, eu tenho ações nesse sentido no escritório, de que o vendedor vai lá e faz uma promessa para o consumidor, e aquela promessa, né, na verdade, aquela oferta, né, ela não se concretiza ao longo da venda, ao longo da prestação de serviço. Mas como é que a gente faz para fazer essa exigência? Normalmente por isso que eu sempre oriento o consumidor, ou faça uma gravação, hoje a maioria dos celulares disponibiliza esse recurso para vocês, ou peça por escrito. Eu adoro falar para o vendedor, ou para quem quer me vender alguma coisa, me manda uma proposta por e-mail. Por quê? Por e-mail fica registrado, tem a logomarca, tem uma série de coisas que você consegue identificar. Então, quando a gente está falando em proteção ao consumidor na fase pré-contratual, eu gostaria que vocês anotassem aí o artigo 30 a 35, quando a gente está tratando da oferta, e também, né, englobando do 36 ao 38, quando a gente está falando de publicidade e propaganda. Então, a publicidade é uma das partes mais legais que a gente tem dentro do CDC, mas, infelizmente, isso aqui a gente vai conversar só lá para o mês de agosto, setembro, uma das aulas, né, das aulas mais legais dentro aqui do CDC, porque praticamente a gente vai ver só imagens, casos reais. Eu gosto bastante. Vocês vão ver que vai ser bem legal. Então, voltando aqui para que senão eu falo bobeira e me perco no meio do inciso 2. Então, no inciso 2, eu pedi para vocês anotarem que o artigo 46 e seguinte trata da proteção na fase, da proteção do contratual. Na proteção na fase pré-contratual, seria os artigos 30 e seguintes, englobando os da oferta e da publicidade. E ainda, a Cláudia Lima Marques trabalha aqui, dialogando com esse inciso 2º do artigo 6º, ela trabalha também a questão da discriminação de consumidores. E daí a discriminação de consumidores, a gente consegue verificar no código mais do que um dispositivo. Então, a indicação seria o artigo 39, que vai estar falando das práticas abusivas, né, é proibido, é vedado, quando se diz é vedado, quer dizer, é proibido a fornecer produto ou serviço, dentre outras práticas, e daí ela indica ali, inciso 2º do 39, inciso 2º do 39 diz, recusar o atendimento às demandas dos consumidores,
na exata medida de suas disponibilidade de estoque e ainda de conformidade com usos e costumes. Então, isso aqui é uma indicação de proteção do consumidor quando a gente está pensando em prática discriminatória. Por que prática discriminatória? Eu vou querer discriminar determinada classe de consumidores, determinada faixa etária. Então, isso aqui é considerado prática abusiva, a gente vai conversar com isso no momento oportuno. Agora eu estou fazendo a remissão para você verificar que lá o que está disposto no artigo 6º como direito básico, ele vem sendo trabalhado ao longo do código em mais do que uma oportunidade. Além do inciso 2, a gente pode indicar também o inciso 4. O 4 diz, o 4 é bem interessante, prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição social para impingir-lhes seus produtos ou seus serviços. Esse inciso também seria praticamente a proteção aos vulneráveis, né, aqueles que estão numa condição de hipossuficiência, talvez aqui até majorada, se você pensa na questão do idoso. Então, façam essa anotação de que o artigo 39, tanto no inciso 2 quanto no inciso 4, apresentam práticas que são consideradas práticas abusivas e conseguiria fazer essa indicação de que esse direito, essa proteção que a gente quer dar aqui ao consumidor está atrelada ao inciso 2º do artigo 6º. Mais um inciso aqui do 39, esse aqui vocês não vão poder reclamar que está faltando exemplo, hein? Mais um inciso 39 é um inciso 9º. Recusar a venda de bens ou a prestação de serviços diretamente a quem dispõe de adquiri-los mediante pronto pagamento, ressalvados os casos de intermediação regulados em leis especiais. Esse aqui é quando o fornecedor faz a recusa em prestar um serviço. Aqui está falando não de bens também, de bens ou serviços diretamente ao consumidor. Então, não é aqueles casos de limitação, tá? Quando estou falando de limitação, vai ter uma promoção de cerveja, o mercado limita 2 caixinhas por cliente, né? Normalmente o consumidor, o aluno, ele pensa, mas isso aí não pode limitar. Gente, nós estamos pensando de forma individual e a limitação ela pode ocorrer desde que seja atendendo às necessidades do consumidor ou segundo os usos e costumes. Então, acho que uma caixinha de cerveja deve ter 12 latinhas, né? 2 caixinhas são 24. Você vai dizer, mas eu tomo mais do que isso em um churrasco. Olha, você pode até tomar mais que 24 latas, mas não de uma vez, porque são 355 ml, né? Vezes 24, cerveja quase 7 litros, passa de 7 litros. Não cabe 7 litros no seu estômago. Então, também se beber tudo isso, não vai. Salvas algumas exceções, você vai morrer no coma alcoólico. Então, esses três incisos do 39, o inciso 2, o inciso 4 e o inciso 9, ele serve como exemplificação de práticas consideradas abusivas que comungam com a disposição ou com o direito geral ali do consumidor disposto no artigo 2º do artigo 6º. E para encerrar essa conversa ainda do inciso 2º do artigo 6º, teria ainda as práticas anticoncorrenciais e as vendas casadas. Então, primeiro eu vou indicar para você as práticas anticoncorrencial, que vão estar dispostas no artigo 4º, parágrafo 6º. O parágrafo 4º, o artigo 4º, se você for dar uma olhadinha, a gente vê que o código aberto, ele trata da política nacional das relações de consumo. E, especificamente, no inciso 6º, ele diz o seguinte: proibição e repressão eficiente de todos os abusos praticados no mercado de consumo, inclusive concorrência desleal e utilização indevida de eventos e criações industriais das marcas e nomes comerciais e signos distintivos que possam causar prejuízos aos consumidores. Então, eu gostaria que você anotasse o artigo 4º, inciso 6º, como indicação do combate, ou seja, do direito assegurado da prática de práticas anticoncorrenciais. Faça essa anotação, que isso aqui está dialogando diretamente com o inciso 2º do artigo 6º, que trata da educação, divulgação sobre o consumo adequado de produtos e serviços, asseguradas a liberdade de escolha e a igualdade nas
contratações. Para terminar essa conversa que a Cláudia Lima Marques propõe sobre o inciso 2, a gente, pensando em prática abusiva, a gente voltaria ao artigo 39, inciso 1º, que o inciso 1º do artigo 39, ele trata da prática abusiva da venda casada. Vocês vão ver que, quanto consumidores ou quanto advogados, a prática da venda casada ela é bastante recorrente, infelizmente, aqui no direito brasileiro. Já tivemos um momento melhor aí do entendimento jurisprudencial, em que se condenava ao dano moral. Eu já disse isso em sala de aula, que hoje a discussão do dano moral ela não se limita à existência ou não, porque isso é indiscutível que existe, mas se limita à prova, né, a extensão do dano moral. Então, ainda que eu seja um defensor do direito do consumidor e entenda que você fazendo qualquer uma dessas práticas aqui consideradas abusivas do artigo 39, deveria já haver a punição por meio da indenização. E, infelizmente, se você estudar um pouquinho mais a fundo o CDC, você vai procurar lá no artigo 16 e vai ver que o artigo 16 foi vetado. O artigo 16 era o caráter punitivo do dano moral no CDC. Então, infelizmente, como o nosso excelentíssimo ex-presidente Fernando Collor de Mello vetou o artigo 16 e o artigo, o 15 e 16, né, 15 e 16 do CDC, esses artigos eram os artigos que tratavam do caráter punitivo do dano moral. Então, como esses artigos foram vedados no CDC, infelizmente, hoje o seu cliente, né, ocorrendo uma das práticas entendidas como práticas abusivas do artigo 39, não gera diretamente o dever de indenizar. É considerado uma prática abusiva, tem que voltar ao status quo ante com relação ao consumidor, se for uma cobrança de taxa, se for uma venda de seguro, uma venda de cartão de crédito, não sei. Eu conheço inúmeras dessas práticas, tenho várias ações nesse sentido no escritório, já recebemos algumas indenizações, mas, infelizmente, já faz algum tempo em que, tanto em primeira quanto em segunda instância, o entendimento do judiciário tem sido no sentido de que tem que se fazer prova do dano moral aqui na prática abusiva. Então, eu gostaria que você anotasse que a última remissão referente ao inciso 2º, artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor, seria o artigo 39, inciso 1º, que trata da prática abusiva. Eu não vou ficar lendo aqui para vocês, porque senão vocês falam que eu fico só lendo artigos. Mas façam essa anotação, porque é bem importante para vocês. Conseguiram anotar todas essas referências? Não? Já dormiram? Sim, então tá bom, Luciana. Pessoal, vocês ficam todos quietinhos, eu não sei se estão anotando, se estão assistindo a novela, se estão jantando, né? Ninguém coloca a imagem para a gente ver, e daí a gente fica só na imaginação de que estão anotando, né? Mas anotem aí que é jantando. Queria, mas você tá desligada, você pode ir comendo. Agora há pouco eu participei de uma reunião lá com a coordenadora de vocês, e eu também estava jantando, que eu cheguei tarde, que eu estava um outro compromisso. Infelizmente, eu era um dos únicos que não tinha a imagem aberta, mas eu estava jantando, porque eu tinha que dar aulas, ainda bem que eu tinha marcado às 7h15, né? Então, feitas essas anotações aqui, então, se quiserem anotar aí, anotem que esse raciocínio ele parte da Cláudia Lima Marques, então, não sou eu que estou fazendo toda essa digressão, eu só estou conversando aqui, exemplificando para vocês. Esse raciocínio não é meu, infelizmente. E daí, se alguém estiver me acompanhando, no slide número 14, eu coloco lá para vocês que a educação e informação, ela assegura a liberdade de escolha e que concretiza a igualdade na contratação, porque, na verdade, o Código de Defesa do Consumidor, ele busca equilibrar, lembrem-se, busca equilibrar essas relações jurídicas, em que, de um lado, nós temos o fornecedor, considerado parte mais forte, e do outro lado, nós temos o consumidor, considerado a parte, eu vou chamar de parte mais fraca, mas nós que somos, vocês são quintanistas, e eu que trabalho com isso, a parte vulnerável, né, a parte
digamos assim, hipossuficiente, acho que fica tecnicamente um pouquinho melhor, né? Senão a gente cai no linguajar comum. Só fazendo mais uma ressalva, que eu acho que eu falei isso aula passada, mas eu retomo. O artigo 6º, ele traz 10 incisos, só que o inciso 9º, ele foi vetado. Então, na verdade, o artigo 6º, ele tem apenas 9 incisos, digamos assim, né? Tudo bem que são 10, mas o 9º não conta. Então, são 9 direitos assegurados ao consumidor. Pergunta que vai cair na prova. Esse rol é taxativo ou enumerativo? Quando é um rol taxativo, quer dizer que não cabe mais nada. Quando eu estou enumerando, quer dizer que pode ter mais, né? Taxativo ou enumerativo? Nenhum nem outro. Enumerativo. Enumera? Verdade. Vocês sabem explicar o motivo que ele é enumerativo? Em razão do Código de Defesa do Consumidor ser um código principiológico. Então, ainda que a gente tenha 9, ou, né, total de 10, mas tiram 9 incisos tratando de direitos básicos do consumidor, o juiz, ali no momento ali da aplicação da lei ao caso concreto, ele pode entender que surgiu ali, que tem um direito ali considerado básico do consumidor, além desses já descritos. Então, é por essa principiologia do Código de Defesa do Consumidor, que ele acaba ficando, como alguns chamam de auto-atualizável, né? Na verdade, ele não vai perdendo a força de proteção ao longo do tempo, em razão de ser um código principiológico, e que existe a possibilidade da implementação por parte ali do julgador, assim pensando, né? Em estar atualizando, estar englobando uma situação atual ou não tratada, né? E julgando ela, talvez, ali por analogia, por um desses incisos. Então, isso é bem importante, todas as questões de concurso. O artigo 7º, ele faz outra coisa. O artigo 7º, ele fala que os direitos previstos nesse código, eles devem ser respeitados, mas também devem respeitar outros, como, por exemplo, tratados internacionais. Se não me engano, aqui ele fala até da analogia ali, ó. Princípios gerais, na verdade, isso aqui é princípio geral de todo o ordenamento jurídico, né? Princípios gerais de direito, analogia, costumes e equidade. Então, graças a essa explicação aqui do 7º, vai de encontro com o que eu estou retomando, que eu já, verdade, já tinha até falado. Mas nunca é demais, a gente sempre tem que estar a postos com relação a esses princípios, essas coisas de CDC, porque lá na nossa avaliação e na prova multidisciplinar, na disciplina de Direito do Consumidor, eu tento sempre pegar questões prontas, né, porque tem questões aí a dar com o outro, então eu não preciso ficar queimando a minha cabeça, de repente até arrumando discussão com gabarito, né, porque sempre o aluno é assim, se existir uma matéria controversa, tipo com o STJ ou com o STF, sei lá, pense de forma diferente, eu tenho um julgamento diferente, o aluno, na prova ele não lembrava, mas na visa de prova o aluno vai lá e busca o acórdão divergente, diz, olha, professor, existe esse entendimento aqui no STJ, então eu não estou tão errado assim. Então, já faz tempo, acho que a Vênus estava em 2020, foi em 2018, tive 2 alunos na sessão do noturno, tive 2 alunos no matutino que eles estudavam bastante, eram 2 excelentes alunos e eles competiam entre si. E um deles, ele me dava muito trabalho na correção da prova, no entanto que eu separava a prova dele e corrigia depois de todo mundo, porque ele sempre colocava nas respostas discursivas, ele sempre colocava a posição minoritária da doutrina. Então, se eu não tomasse o cuidado na hora de corrigir a prova dele, entendeu? A primeira vez que eu corrigi, digamos assim, no bolo sem ler de quem era a prova, eu não considerei várias coisas, e na vista de prova ele foi lá, trouxe mais do que uma doutrina e me mostrou, isso aqui é a posição minoritária, mas existe essa posição, então o senhor não pode estar zerando a minha questão, porque o senhor não pediu segundo o entendimento majoritário da doutrina. Então, olha só que coisa, cada saia justa que a gente se mete. Acho que não vai ser o caso de vocês, naquela época eles eram quarto-anistas, essa disciplina ficava no 4º ano, não era no 5º ano. Eu até preferia que ela era no 4º ano, porque vocês no 5º ano não querem mais ouvir o que a gente tem para falar, né? Já estão formados e querem ir embora. Pois bem. Tem mais uma
Não, tem mais não. Do inciso 2 é isso mesmo. Vamos falar um pouquinho do inciso 3. O inciso 3, ele trata da questão que ele fala o seguinte, estou com o CDC aberto aqui. No inciso 3, ele diz, a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos, incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem. Aqui eu preciso fazer uma ressalva. Antes até de começar a falar sobre esse direito assegurado aqui no inciso 3º, deixa eu ver, o meu código faz a remissão, mas eu anotei aqui para falar para vocês. Eu não sei se vocês estão com o código aberto. Teve uma alteração nesse inciso 3º já faz tempo. Foi pela Lei 12.741, de 8 de 12 de 2012. Entendeu? A alteração, deixa eu ver, eu até anotei aqui, está em vermelho nas minhas anotações aqui que eu estou olhando. Foi incluído por essa lei de 2012, aquela parte ali final do inciso que diz assim, ó, tributos, eu anotei como tributos inerentes, mas agora o meu código que eu estou vendo está escrito tributos incidentes. Não vai mudar, é a mesma coisa, quer dizer, o que se é importante aqui o entendimento e se anotar, de que a partir de 2012 é importante, então existe essa determinação na legislação consumerista de se fazer a indicação, a demonstração da carga tributária daquele determinado produto e daquele determinado serviço. Evidentemente que você está no Brasil e essa indicação ela é feita através de nota fiscal. Então, se você não faz a exigência do seu cupom fiscal, você não vai estar conseguindo, não vai conseguir verificar esse direito assegurado como um direito básico aqui do consumidor. Então, partindo desta premissa, então, quando a gente está falando ali, se você for analisar o inciso 3º como um todo, quando ele fala informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, especificação correta de quantidade, características, composição, isso tudo a gente vai trabalhar ali ao longo do Código de Defesa do Consumidor. Quando a gente estiver falando, ó, se você verificar, se for serviço, né, ó, produto e serviço, artigos 12 e seguintes, depois vício, né, de produto e serviço a partir do artigo 18, e acho que dá para deixar indo até o 25, né, porque o 26 ele vai tratar da decadência e prescrição, que a hora que chegar o momento oportuno eu vou indicar para vocês, embora o código chame de decadência e prescrição, a gente vai chamar de prazo para reclamação. Então, isso aqui eu vou depois, no momento oportuno, que eu acho que vai ser em torno ali do segundo trimestre, né, daqui um mês e pouco, eu acho, se tudo correr bem e não chover, e daí a gente chega no artigo 26, mas por enquanto nós estamos ainda conversando sobre o inciso 3º do artigo 6º, considerado como direito básico do consumidor. Tem uma outra indicação importante que é a ser feita nesse artigo. O meu código é de 2019, então talvez, né, esteja atualizado. Quando eu digo esteja atualizado, é porque nós tivemos uma outra lei, o meu consta aqui, ó, o parágrafo único do artigo 6º, ele faz remissão ao inciso 3º. Se você estiver com o código aberto, grife em amarelo. Se você não estiver com o código aberto, faça a anotação. O parágrafo único foi inserido pela Lei 13.146 de 2015. E o parágrafo único, ele faz a remissão ao inciso 3º e diz o seguinte: a informação de que se trata o inciso 3º caput deste artigo deve ser acessível à pessoa com deficiência, observado ou disposto em regulamento. De qual artigo? Esse aqui é o parágrafo único do artigo 6º. É que ele faz a remissão ao inciso 3º, de forma expressa. Ó. Ele diz assim: a informação que trata o inciso 3º do caput desse artigo, ou seja, dos direitos considerados básicos do consumidor, deve ser acessível à pessoa com deficiência, observado ou disposto em regulamento. Aqui a gente teria duas coisas para falar. Quando nós estamos pensando em pessoa com deficiência, logo vem à mente da gente a pessoa com deficiência física, um cadeirante, alguém com alguma limitação. Vejam que não é só nesse sentido, né? Particularmente, na minha opinião, que ele nem precisava desse
do parágrafo único, porque se já tem legislação específica, a gente deveria aplicar a legislação específica, mas veja qual é o grau de discussão. Aqui nós estamos pensando num outro, né, envolvendo aqui deficiências de todas as ordens. Nós podemos ter, por exemplo, uma deficiência auditiva. No sábado agora eu vou dar aula aí na pós da UniFCV, e a aula vai ser online. E tem a aula é sobre direito eletrônico. Um dos alunos, ele é deficiente auditivo. Então, o que acontece? Em razão da aula ser no Google Meet, ele não consegue ler os meus lábios, porque em razão do delay, do sinal da internet, ele não consegue decifrar o que eu estou falando. Como ficaria essa questão, concorda? Ele é consumidor, ele contratou uma pós-graduação presencial. Tudo bem que agora nós estamos no momento de pandemia e a situação está sendo adaptada de acordo com o Ministério da Educação. Só que ele tem o direito dele, concorda? Então, o que nós vamos fazer nesse caso? A faculdade, a UniFCV, está disponibilizando um intérprete. Ela já mandou o WhatsApp comigo, eu já marquei uma reunião, penso que virtual, na sexta agora, para a gente poder alinhar de que forma que ela vai fazer a replicação do que eu estou falando para esse aluno. Então, isso é um exemplo claro e clássico até do cumprimento do parágrafo único do artigo 6º, que ele dialoga diretamente ali com o inciso 3º. Vejam que é uma alteração por lei de 2015 e que veio assegurar aqui o direito aqui à informação clara e adequada de diferentes produtos, com especificação correta de quantidade, característica, composição, qualidade, tributo, preço, bem como os riscos que apresentem. Os riscos a gente já trabalhou a aula passada, estão lembrados? Os riscos vão envolver a segurança, a saúde e a vida do consumidor. Então, isso aqui a gente já conversou. Então, espero que tenham feito a anotação aqui do inciso 3º, fazendo eu grifaria em amarelo, essa questão dos tributos incidentes ou inerentes, tanto faz, português aí, veio com uma alteração da legislativa de 2012 e o parágrafo único foi inserido em 2015. Se você está com o código aberto, só grife só em amarelo, faça essas duas remissões, que vai ficar melhor aí na hora de você analisar esse dispositivo de lei na hora da prova. Inciso 4º. Então, o inciso 4º, ele vai estar dizendo assim, ó, a proteção contra a publicidade enganosa e abusiva, métodos comerciais coercitivos ou desleais, bem como contra práticas e cláusulas abusivas ou impostas no fornecimento de produtos ou serviços. Então, a gente acabei de ler o inciso 4, né, do artigo 6º, que nós estamos tratando dos direitos básicos do consumidor. Então, aqui nesses direitos considerados direitos básicos do consumidor, quando a gente está falando em proteção contra publicidade abusiva ou publicidade enganosa, nós estamos aqui contemplando todas as modalidades contratuais. Quando eu digo todas as fases contratuais, tanto a fase pré-contratual como a fase contratual, ou seja, aquela execução do contrato, como também a fase pós-contratual. Então, isso quer dizer que o quê? Que em razão da relação de consumo ser uma relação em que o fornecedor, na maioria das vezes, ele possui informações, ele possui características, ele possui todo o estudo com relação ao produto ou até a prestação de serviço. Então, nesse inciso, o legislador veio aqui resguardar e assegurar como direito básico do consumidor essa proteção contra a publicidade enganosa ou abusiva, que vai ser tratada, como eu já até andei triscando nisso hoje, vai ser tratada nos artigos 36 a 38. Nesta questão da publicidade abusiva ou enganosa, ela vai ser muito legal quando a gente for tratar disso, só que assim, mais para frente, acho que aqui na minha conversa um pouquinho mais para frente, vocês vão ver que o artigo 36 trata da publicidade, na verdade, assim, o parágrafo 1º do 37 trata-se da publicidade enganosa e o parágrafo 2º da publicidade abusiva. A publicidade enganosa é aquela que engana o consumidor. Então, eu quero vender para vocês aí um livro
e eu falo para vocês que o livro é super bom, é excelente, que vai ter a matéria X lá no livro, você vai lá e compra. Eu te enganei, pode ser considerada como uma publicidade enganosa. A publicidade abusiva, ela é um pouco mais grave, então a publicidade abusiva, ela busca resguardar a segurança e a saúde do consumidor. Então, acho que a gente até falou isso aqui a aula passada, que aquelas propagandas de cigarro e de tantas outras coisas, tem uma, eu não devia falar agora para guardar aqui o filão para quando chegar a hora, mas eu não aguento, falo antes. Nos Estados Unidos, a propaganda do Red Bull, sabe? Aquele que você toma, que te dá asas, então, aqui no Brasil ela é veiculada normalmente. Acho que essa semana eu não assisti TV, mas semana passada que eu dei uma assistidinha, eu me lembro até que passou um comercial, acho que até na TV aberta que eu vi isso aí, não era nem TV a cabo, não me lembro, entendeu? Que Red Bull te dá asas, né? Aqui no Brasil, ela não, infelizmente, ela é possível. Nos Estados Unidos, houve uma ação civil pública lá por parte do Ministério Público americano, claro que lá tem outra nomenclatura, e foi feito um acordo milionário, não me lembro a cifra, acho que é coisa de 8, deve ser 8 bilhões, né? Porque 8 milhões não é tanto dinheiro assim. Para retirar esse comercial do ar, porque lá nos Estados Unidos foi entendido que isso aqui era uma publicidade abusiva. Por que abusiva? Mas, Juliano, não seria enganosa para você comprar o Red Bull, que é o produto que eles querem vender? Então, lá nos Estados Unidos, eles entenderam que essa publicidade era abusiva, porque quando o Red Bull te fala assim, Red Bull te dá asas, eles imaginaram que isso aí poderia atentar contra a segurança do consumidor. Então, alguém, de repente, eu moro no 11º andar, você imagina alguém aqui na minha casa tome um Red Bull e resolva pular ali de uma das sacadas e gritar, Red Bull te dá asas, né? Eu não tenho sombra de dúvidas que a pessoa vai se espatifar no chão. Então, aqui no Brasil, isso, infelizmente, essa discussão não chegou a esses finalmente. Mas nos Estados Unidos, chegou a esses finalmente, lá foi feito um acordo para não se deixar ter uma sentença de mérito. Então, vários doutrinadores trazem essa discussão, que depois a gente vai fazer no momento oportuno, mas eu já estou antecipando aqui para você verificar que a proteção, a publicidade enganosa, a publicidade abusiva, ela vem indicada, né, que você pode, minha ideia, né, que o artigo 6º, mas outros doutrinadores também tratam isso, eu não sou doutrinador, eu sou estudioso, e no inciso 6º, aliás, artigo 6º, inciso 4º, trata aqui da proteção com relação à publicidade enganosa e publicidade abusiva, que depois vai ser tratada lá nos artigos 36, 37 e 38. Eu não vou falar do 38 agora, porque quando nós chegarmos no inciso 8º aqui do artigo 6º, eu vou me valer do artigo 38 para poder falar de vocês sobre a inversão do ônus da prova com relação a op legis e op judicis, quando a lei determina e quando o juiz que tem que tomar essa providência. Então, esse inciso 4º é bem tranquilo, depois a gente vai conversar isso lá no terceiro bimestre. Terceiro bimestre vai ser. Inciso 5. O inciso 5 do artigo 6º, eu acho que ele é bem pertinente ao momento que a gente está vivendo. Inclusive, o inciso 5º do artigo 6º, ele é fundamento legal, fundamento jurídico em várias petições de revisão que eu faço. Eu já disse para vocês que eu fiquei lá advogado de banco algum tempo lá, né, até 2012, e depois pedi demissão para poder advogar contra banco. Hoje as coisas estavam ruins, mas eu imagino que depois aí do Covid-19 vai chover ações contra bancos, né? Então vamos dar uma olhadinha o que fala, qual é o direito básico aqui do consumidor com relação ao artigo inciso 5º. Então ele diz o seguinte: a modificação de cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas. Então, aqui, eu quero dividir a minha fala e a nossa conversa em duas partes aqui desse inciso. Por que em duas partes aqui desse inciso? Quando ele está falando
e a modificação de cláusula contratual que estabeleçam prestações desproporcionais, e ele está fazendo aqui a análise aqui de forma objetiva. Então, o Código de Defesa do Consumidor, ele traz aqui uma discussão, uma teoria, que é chamada teoria da base objetiva do negócio jurídico. Teoria da base objetiva do negócio jurídico. O que isso quer dizer? Essa discussão é uma discussão doutrinária. No CDC, você não vai encontrar dispositivo de lei que vem falar de teoria objetiva da base contratual, mas nós, como advogados, como estudiosos aqui da disciplina do consumidor ou da disciplina lá do direito bancário, vocês já estão se formando, acho que acabaram não tendo essa conversa com nenhum outro professor, mas o inciso 5º seria bem pertinente a discussão e aplicação dessa teoria. Eu tenho... nossa, está passando o carro da dengue aqui em casa, olha o barulho. Essa teoria, ela serve como fundamento. Então, vamos primeiro entender o que é essa teoria da base objetiva do negócio jurídico. Então, aqui ele dialoga diretamente com a questão da objetividade na análise. Análise do quê? Então, naquelas situações, naquela questão, vamos pegar aqui a fase pré-contratual ainda. Então, digamos que eu, Juliano, queira trocar o meu carro e com isso eu tenha que fazer eu vou dar um exemplo bancário que é mais fácil, mas depois a gente pensa em outro. Tem que fazer um financiamento. Então, eu vou lá na concessionária, escolho o carro, entrego lá o meu e vejo quanto ficou faltando. Faltou 20, 30, 40, 50, sei lá quanto faltou. Então, nessa análise, nessa fase pré-contratual, o que acontece? Então, digamos, né, que o vendedor ou o operador ali do banco, ele deixe de me dar uma informação que fosse de suma importância para a realização desse contrato de financiamento. Como assim de suma importância, Juliano? Vocês sabem que a taxa de juros ela é regulada, ela é determinada pelo Bacen, pelo Banco Central. Então, todos os meses, o Banco Central divulga uma planilha ali, um troço ali, uma tabela, né? Em que vai ter todas as instituições financeiras com todos os seus produtos disponíveis, com o percentual máximo de juros que pode ser cobrado. Então, vamos fazer uma imagem aqui, uma ideia de que eu estou celebrando esse financiamento e o banco foi lá e colocou uma taxa de juros maior do que a taxa de juros do mercado, né? Então, maior do que o permissivo do Banco Central. Poxa, mas ele podia ter te falado isso na fase pré-contratual? Deveria, entendeu? Porque daí eu poderia buscar uma outra instituição, ou poderia, sei lá, poderia fazer ou não fazer um negócio, né? Então, como ele não falou, então, como ele se omitiu a uma informação que era importante, então é como se tivesse uma ruptura, né, uma quebra aqui de... Lembram da história da boa-fé objetiva lá do Código Civil? Então, aqui no Código de Defesa do Consumidor, a gente também tem a questão da boa-fé objetiva, mas ela é majorada. Por que ela é majorada? Porque nessa discussão da teoria da base objetiva do negócio jurídico, nós vamos analisar em relações consumeristas exclusivamente, não se aplica ao direito civil, nós vamos verificar aquelas condições em que o negócio foi celebrado. Como assim aquelas condições em que o negócio foi celebrado? Então, cabia à instituição financeira explicar aqui para o consumidor qual era a taxa que estava sendo cobrada. Cabia, por exemplo, né, embora essa discussão hoje está superada pelo TJ Paraná, mas do STJ não, cabia a explicação do que seria juros capitalizados. Eu acho tão engraçada essa discussão, né, porque você entra com uma ação pedindo revisão contratual, dizendo que a capitalização ali não deveria ser aplicada, e tanto o juiz de primeira instância quanto o TJ Paraná, o entendimento é pacífico. Olha, você pegando a taxa do contrato, multiplicando por 12, e a somatória, a multiplicação dando mais do que 12 vezes aquele número, é óbvio que é capitalização. Óbvio nada, gente. Nem eu não sei fazer essa conta, como é que você sabe? Imagine o consumidor hipossuficiente jurídico. Se nem eu sei fazer essa conta, quando eu digo eu, é fazer no braço, né? Não adianta ir colocar no programa de computador. Estou falando, vai, faz no braço aí para ver se dá certo essa questão.
Eu não acho. Eu acho que quando a gente está pensando aqui em informação, em dever a lealdade, uma série de outras coisas, quando o judiciário se dobra a esse entendimento, daí eu penso que a gente está deixando o direito de lado e partindo para uma questão política. Eu digo uma questão política porque, infelizmente, isso é interesse bancário. Concorda? Discussão de capitalização, o STJ, essa matéria não está pacificada no STJ, está parada no STF por meio de uma DIN que discute a inconstitucionalidade da aplicação da capitalização. Juliana, então isso é um filão para se fazer. Depende. Seu cliente tem dinheiro para bancar uma ação até o STF? Você tem condições jurídicas para bancar uma ação até o STF? Essas são as duas perguntas que devem ser respondidas. Meus clientes não têm condições financeiras de bancar uma ação até o STF, e eu também não tenho estrutura física para estar acompanhando ali processos no Supremo Tribunal Federal. Você imagina que eu sou professor, que eu tenho ali vários processos no escritório, tenho outras ocupações, imagine se eu consigo despender atenção para um processo que vai ao STF, que a pessoa me pagou de honorário de R$ 1.500. Entendem? Então, infelizmente, estou fazendo uma análise aqui objetiva para vocês, só para vocês entenderem. Então, essa questão da quebra da teoria da base objetiva do negócio jurídico é quando, antes ainda da realização do negócio jurídico, então, esperava-se uma conduta do fornecedor, esperava-se ali uma elucidação ou uma postura referente a um determinado assunto ou uma determinada informação que o fornecedor não teve. Então, quando isso ocorre, você poderia, com base no inciso 5º do artigo 6º, pedir o quê? A revisão das cláusulas contratuais. Então, eu faço esse diálogo nas minhas petições, o juiz lê, o juiz entende do que eu estou falando, mas, infelizmente, ele vem lá e diz que a informação era clara, que a informação foi prestada e que o consumidor, ainda que o contrato fosse de adesão, o consumidor teria a opção de não aderir ao contrato e, com isso, com a adesão sendo feita, subentende-se que ele tinha a informação. Eu sou, se vocês assistirem uma aula da doutora Jarlett, né, eu não lembro o primeiro nome dela, não, Jarlett é o primeiro nome, ela teve no Congresso de Direito Empresarial de 2018, né, não foi 2019, não, foi 2018 que eu estive em Curitiba, comprei as duas obras, as 3 obras que ela tem, que ela escreve. Ela é professora do Damásio, e o ano passado, isso mesmo, 2018 eu estive em Curitiba, e o ano passado, que foi 2019, eu estive em Cascavel, num curso de atualização que ela deu lá, né, a OAB podia ter trazido para Maringá, mas a OAB Cascavel que levou ela para lá. E fui para lá, foram 2 finais de semana, né, sexta e sábado, achei bem produtivo, né, uma matéria que eu gosto, uma matéria que eu já trabalhei, direito bancário. Então, agora, com essa questão da Covid-19, ela vai se enquadrar na segunda parte do inciso 5º, né? Então, vamos olhar qual é a segunda parte. A segunda parte fala assim, ó, ou revisão em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosa. Aqui a gente precisa entender 2 coisas. Primeiro, o que são fatos supervenientes, né? Então, vamos lá. Perder um emprego é um fato superveniente? Sim ou não? Sim. Não, Fábio. Por que não é um fato superveniente? Porque todo mundo que trabalha está propenso a ser demitido. Então, fato superveniente tem que ser um fato em que nenhuma das partes havia a possibilidade jurídica de se prever. Quer ver um outro exemplo imbecil? Pera lá, corona, pera lá. Câncer. Ah, Juliana, eu não quero ter câncer, eu não acho que isso aí seja possível de aplicação de fato superveniente. Então, gente, o câncer é uma doença existente, não é todo, que já existe, né? Não é todo mundo que vai ter, mas, infelizmente, alguns não sortudos terão essa doença. Então, eu não consigo apresentar uma doença como câncer como fato superveniente, porque ao longo de um contrato aqui, de uma relação de consumo, pode ser, veja, uma possibilidade
do consumidor vir a ser acometido de uma doença chamada câncer. Então, e agora, o coronavírus? Havia possibilidade de imaginar que isso ia acontecer? Gente, não. Isso é um fato superveniente. Eu digo que é um fato superveniente porque, vocês vejam, nem o mercado financeiro conseguiu prever isso, né? Então, nós estamos aí no meio de uma crise que é uma crise dupla. É uma crise de saúde e uma crise financeira, né? Eu tenho alguns investimentos, algumas coisas ali. Você veja, aquilo ali eu perdi 25%, um quarto. Veja, eu não vi isso sozinho, eu tinha orientação ali da XP e uma série de coisas. Eu não acho que eles foram relapsos comigo, me deixaram ficar dormindo ali com as ações, com os fundos na mão. Não foi isso que aconteceu. O mundo não sabia, né? Não tinha como. Veja, eu tenho horas que eu me sinto até inocente, né? Porque eu ouvi aquela questão do coronavírus na China, nem passou pela minha cabeça a possibilidade daquilo chegar no Brasil. Para ser bem sincero, gente, eu achava que aquilo lá era problema deles, que comeram morcego, e sei lá, eu pensei que isso, olha, de verdade. Por isso que estou me dizendo que eu me sinto inocente. Porque eu lá, né, tirei férias em dezembro, viajei, fiquei 20 e tantos dias viajando. Quando eu voltei, eu penso que eu devia ter tomado ciência, tipo, acordado, opa, se a China está caindo, né, se eu tenho investimentos, eu acho que era melhor eu tomar providência. Veja, não fiz nada, conversei com o pessoal de lá, mudei uns fundos, umas ações, mas, tipo assim, sem pensar no coronavírus, tá? Fevereiro já tinha caído ali uns 5, 7%, né? Eles estavam explicando que isso era readequação do mercado, que era assim mesmo, né? E eu estava meio bicudo com a história, né? Ninguém gosta de perder dinheiro. E eu me lembro que antes do carnaval eu tive uma conversa lá com o assessor lá que me atende, lá da XP, e eu falei para ele, ó, se a coisa continuar dessa forma, eu vou querer liquidar algumas operações. Ele, não, doutor, calma, isso aqui vai melhorar. Veja, fui para o carnaval, inocentemente viajei. Quando eu voltei, gente, o caos já estava quase instalado. No entanto, que eu me lembro que no final de semana seguinte foi a formatura da FCV, da outra eu fiz a cirurgia do braço, depois disso chegou o coronavírus. Ou seja, de um momento para outro, veja, eu não queria perder 25%, você está ficando maluco? Isso é um quarto. Então, só para exemplificar, se eu tivesse 10 mil lá guardado, eu perdi R$2.500, é bastante dinheiro, um quarto. E o que acontece? Foi de forma superveniente. Ah, mas você vai conseguir revisar as suas aplicações? Não, gente, não seja inocente, não estou pensando em mim, eu já perdi, prejuízo matemático. Estou pensando nos contratos aí de consumo. Como assim nos contratos de consumo? Pega um contrato de financiamento de veículo, por exemplo. Vocês podem ver que os bancos estão vindo nas redes de comunicação e estão falando o quê? Estamos prorrogando os seus contratos. Eu tenho duas conhecidas que me mandaram para análise, elas são amigas entre elas, eu até conheço elas, mas mandaram em momentos separados, mas foi tudo essa semana. Ambas uma fez a prorrogação do financiamento habitacional da Caixa por 90 dias, e a outra, veja, ela fez uma portabilidade do financiamento habitacional. Ela saiu do Santander, faltam 10 anos para ela pagar ainda o apartamento dela, a parcela dela, eu acho que é salgada por ser um imóvel, ela paga R$2.800 ainda, né, faltam 10 anos ainda, e ela fez uma migração, veja, uma portabilidade do Santander para o Bradesco com uma redução de R$300 por mês na parcela. Então, em vez de ela pagar 2.800 e não sei o que lá, a parcela foi reduzida para 2.500 e lá vai alguma coisa. Então, vejam, que daria para se discutir? Daria para se discutir que quem está aí cumprindo a quarentena em casa, quer dizer, eu recebi o salário da UniFCB esse mês, né? Minha outra fonte empregatícia é o meu cargo de síndico. Eu mesmo me paguei, na verdade ainda não me paguei, mas eu preciso ir lá no escritório fazer a transferência, como se diz, para mim mesmo. Mas assim, tem gente que está sofrendo na pele, né? Eu tenho acompanhado aí os noticiários que as empresas têm feito a suspensão do contrato de trabalho. Agora, imaginem vocês, né, eu sou advogado do escritório, não estou recebendo nada há mais de 30 dias. Agora, imaginem vocês se eu fosse unicamente professor e dependesse, por exemplo, do salário
da UniFCV para pagar, sei lá, pagar a parcela, minha casa, graças a Deus, não é financiada, mas digamos que fosse essa parcela aí de, Deus me livre, de 2.800, digamos que eu tivesse que pagar a parcela da casa, digamos que eu tivesse o carro financiado, também fosse uma parcela aí, sei lá, de 2, 3 mil. Vejam, se eu tivesse o contrato de trabalho suspenso, em razão da Covid-19, eu não tenho sombra de dúvidas que eu não conseguiria honrar os meus pagamentos. E se eu não conseguisse honrar os meus pagamentos, gente, vocês só têm duas hipóteses. Ou você deixa sem pagar, ou você discute. Concorda? Eu, na outra crise, né, na crise grande, lá na crise de 2008, talvez eu tenha sido imaturo quanto empresário, né? Lá na época eu tinha os caminhões lá, os bitrens. Então, você veja, aquela crise me pegou no auge. Quando eu digo me pegou no auge, como empresário. Quando eu digo como empresário, veja, no ano de 2008, né, acho que a maioria é mais jovem, talvez nem estivesse pensando naquilo. Eu penso que em 2008, eu me lembro que o governo estava liberando crédito. Foi o ano que eu mais investi, digamos assim, na minha empresa. Eu comprei no ano de 2008, eu comprei 4 caminhões, sendo 2 conjuntos novos e 2 seminovos. Naqueles conjuntos novos, era um financiamento chamado Pro Caminhoneiro, e naquela época, veja, eu consegui um no meu CPF e um no CPF do meu irmão, eram juros de 3,5% ao ano. Juntando o que a gente chamava lá de PAC, juntando as duas liberações, liberou R$1 milhão, que era para compra de 2 caminhões novos na época, entendeu? E naquela época, o que acontecia? Tinha tanta gente comprando caminhão, quando eu digo tanta gente, fora os frotistas, né? Eu não era frotista, eu era advogado, mas tinha tanta gente fazendo investimento em caminhão que, o que acontecia? Tinha fila de espera. Eu me lembro que o meu PAC foi liberado em março, fui na Scania para fazer o pedido do caminhão. A Scania tinha fila de 8 meses para entregar o caminhão. Fui na Volvo, fila de 8 meses também. Aí a Mercedes, ela se prontificou a fila era menor, acho que era 4 meses. Eu peguei o primeiro, lá de 2008, peguei o primeiro caminhão, acho que em junho de 2008. De junho de 2008, gente, a crise já estava se instalando. Eu era advogado lá da empresa, ganhava lá 20 e tantos mil, então assim, eu não estava vendo a crise. Por que eu não estava vendo a crise? Como advogado, para mim estava excelente, porque as pessoas não pagavam os contratos de financiamento. Cada vez mais entrava para ação de busca e apreensão de carro, de caminhão, e aprendendo. Veja, como honorários, eu nunca ganhei tanto dinheiro em toda a minha vida. E quanto empresário, eu estava dormindo. Por que eu estava dormindo? Porque eu estava ocupado com a história do meu emprego e não estava prestando atenção no que estava acontecendo com a minha empresa. O segundo PAC, que foi lá no CPF do meu irmão, o caminhão foi tirado da concessionária em novembro de 2008, já não tinha mais fila. Já me passaram na frente um monte de gente que não quis o caminhão. Eu, inocentemente, fui lá e comprei. Não, isso aí vai pagar. Tinha 6 meses de carência. Então, só para você entender, em 2008 eu fiz um endividamento de R$60 mil por mês, somando lá os 9 caminhões, eu tinha um faturamento de 90. Entendeu? Então eu tinha umas folgas de 30. Você tem dúvida que essa equação fechava? Não, eu não tenho dúvida. O que aconteceu? Com a crise mundial, o meu faturamento, em vez de ser 90, ele caiu para 25, 30. Eu não conseguia pagar as parcelas. Então, como eu não conseguia pagar as parcelas, no começo da crise, né, obviamente, se eu era empresário, era advogado, tinha nome mais do que excelente, né? Então, assim, tinha limite no banco de 100, 150 mil. Foi usando. Usando para pagar o quê? Parcela de financiamento de caminhão. E ao longo do tempo, eu fui me endividando. E olha que eu jogava meu salário inteiro lá na pessoa jurídica. Eu não podia ter nome no Serasa, porque eu era advogado do Itaú. E assim, chegou a uma situação que eu vendi, se eu não me engano, 2 casas e 2 terrenos naquela época, para jogar o dinheiro em cima ali daquelas parcelas ali em cima dos caminhões. Vocês vejam, era uma dívida impagável. Não estou brincando. Você vai dizer, mas por que você não vendeu? Não tinha como vender, gente. Ninguém queria comprar. Então eu penso, e por que como é que você saiu disso? Eu saí por uma única coisa. Graças a Deus, não nasci burro e sou advogado. Então, o que eu consegui fazer? Eu fiz as alterações contratuais, né? Me retirei das pessoas jurídicas como sócio. E daí, nos contratos de financiamento das pessoas jurídicas, né? O que eu pude fazer? Entrar com ação revisional. E o que eu discutia? Eu discutia os fatos pervenientes. Juliano, você ganhou algum? Gente, quando você vai advogar contra banco, você tem que ter em mente 2 coisas, né?
nem sempre você vai ter o êxito jurídico, a sentença julgando procedente o pedido. Não é isso que aconteceu. Eu ganhei ao longo do tempo, por quê? Eu não era, né, trabalhava com aquilo, então não era burro, eu consegui, naquela época, hoje não é mais possível, eu consegui liminar, gente, liminar para deixar o nome da empresa limpo, liminar impossibilitando a busca e apreensão do caminhão, e assim, olha, eu vou te falar uma coisa, hoje eu não faria tudo aquilo, porque eu penso que eu quase fiquei maluco de tanto entrar com ação, discutindo contrato de conta corrente, contrato olha, de verdade, foi uma dura escola para mim, e assim, perdi dinheiro, claro que eu perdi dinheiro, entendeu? Ganhei o quê? Conhecimento. Não saí com uma mão na frente e outra atrás, porque eu era, como eu disse, eu tinha dois fatores a meu favor. Eu era advogado e eu tinha um salário naquela época de 20, 25 mil, que assim, eu digo infelizmente, porque se eu tivesse naquela época, os imóveis estavam desvalorizados, gente. Eu me lembro que eu precisava de 4 apartamentos lá de um outro que eu tenho até hoje, mas onde eu morava, eu precisava de 4 apartamentos daquilo que hoje custa 180, não vende nem por isso, eu penso 180, 200 mil, eu precisava de 4 apartamentos daquilo para comprar um caminhão usado. Você veja, hoje 4 apartamentos daquilo dá 600, 700, um caminhão usado, hoje é 50, 100 mil. Olha como é que a crise, como é que o mercado faz a coisa virar. Então, esse inciso 5º aqui do artigo 6º, ele foi fundamento legal lá para mim em 2000 e... Na verdade, as ações eu entrei em 2009 e 2010, gente. E segurei essa situação jurídica, os últimos acordos, as últimas liquidações eu fiz em 2012. Veja, eu gastei 3 anos discutindo judicialmente, né? Alguns teve sentença de improcedência, eu recorri. Eu gastei mais de 3 anos para conseguir saldar toda aquela situação em decorrência da crise de 2008. Agora, vocês estão se formando. Imagine o tamanho do filão que vai estar vindo aí para se discutir aí ao longo de 2021, 2022, 2023, esses contratos bancários que agora o Covid-19 está impossibilitando o pagamento. Eu aposto com vocês que esse é um filão. Eu já vivi isso em 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 foi quando eu já saí do banco para advogar contra banco, porque, quer dizer, eu estava tão preparado que, assim, de verdade, gente, vamos ter que trabalhar. Vocês podem ter certeza absoluta. E o fundamento legal aqui da relação da sua petição de revisão é o inciso 5º do artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor. Fatos supervenientes que tornem as prestações demasiadamente onerosas. Então, se você não está tendo, se você teve uma queda no seu faturamento, né, por uma questão, não é nem nacional, né, é mundial. Marca mesmo, por isso que eu falei para pegar o código, entendeu? Eu ando bem ocupado esses dias aí, com essas questões aqui da UniFCB e ali com a parte final ali da reforma do meu apartamento, mas assim que eu me livrar desses dois acontecimentos, né, da FCB não, mas eu digo ali da reforma, que eu preciso terminar isso aí, mudar o quanto antes, eu vou me debruçar sobre esse assunto, porque eu tenho vários clientes que já são clientes meus, que estão me mandando um WhatsApp, doutor, eu quero entrar com ação, doutor, isso é possível, doutor, isso aqui eu quero discutir. Então, assim, não sejam inocentes, que você vai ter que cobrar para dar entrada, né? Porque se você for cobrar apenas um percentual no final, dificilmente você vai ter êxito, porque a sentença, penso eu, que não vai te liberar do pagamento, gente, vai renegociar. Então, você tem que ter bastante juízo jurídico na hora de firmar um contrato de prestação de honorários advocatícios, porque senão você faz besteira aí, coloca aí que vai cobrar 30% do benefício, e depois um acordo da dívida de 100 cai para 20, né? Então você recuperou 80, 3 vezes 8, 24. O cliente não vai te pagar 24 mil de honorários se ele pagou 20 para o banco. Entendeu? Então, cuidado com isso. Artigo 5º inciso 5º do artigo 16. Artigo 6º. Essa teoria da quebra da base objetiva do negócio jurídico, só para fechar esse assunto, que eu já falei demais, ele é baseado na teoria da imprevisão do direito francês. Aqui no Brasil, a teoria da imprevisão, ela não se sustentou muito, entendeu? Quando eu digo ela não se sustentou muito, eu mesmo já tentei traçar essa discussão várias vezes, e juridicamente, quando eu digo juridicamente, assim, prova mais direito.
O juiz não vai nessa onda, o TJ, o STJ, você vai encontrar julgado, mas não é posição minoritária. Então, a teoria da imprevisão, ela existe, mas não é a melhor arma que você tem. Eu acho que a quebra da base objetiva, ela tem mais adeptos, tem mais doutrinadores, você vai encontrar mais fundamentos, como aqui no inciso 5º do artigo 6º. Eu só fazendo ali uma última anotação, eu coloquei um fique atento dizendo que, segundo o STJ, a teoria da base objetiva ou da base do negócio jurídico tem sua aplicação restrita às relações de consumo. Então, a teoria da quebra da base objetiva não se aplica ao direito civil. Por que não se aplica ao direito civil? Porque o direito civil nós estamos partindo do pressuposto que nós temos duas partes em pés de igualdade. Então, não se aplica a teoria da quebra da base do negócio jurídico. Isso aqui seria mesmo nas relações de consumo, mas nas questões bancárias, gente, todas elas são relações de consumo, concorda? Então, tá tranquilo aqui para nós. Inciso 6º, para a gente terminar a aula daqui a pouco. Inciso 6º, ele vai estar trazendo, esse aqui é tranquilo. Inciso 6º vai falar que é direito básico do consumidor a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais e coletivos. Aqui a gente não precisa delongar muito tempo, pelo seguinte, hoje a discussão se existe dano moral ou não existe dano moral, isso aqui está superado, né? A Constituição Federal, lá no artigo 5º, não sei aonde, diz que existe o dano moral no ordenamento jurídico brasileiro a ser reparado. O que hoje, na disciplina do direito do consumidor, se discute é que tamanho foi o dano. Né, se houve dano e que tamanho foi o dano. Então, não se discute a existência de dano moral no ordenamento jurídico. Quando eu era estagiário, né, eu disse para vocês lá no ano de 98, 99, a discussão era outra. A gente discutia a possibilidade de existir o dano moral. Eu era tão inocente que eu achava que eu não sabia o que era isso. Né? Imagina, coitadinho. Hoje não se discute mais isso, se o dano moral está no direito brasileiro ou não, é matéria constitucional, não tem essa discussão. Hoje se verifica qual é o dano e que tamanho a sua extensão. Então, esse inciso 6º, né, que trata aqui da questão da reparação patrimonial e moral, eu coloquei ali 2 súmulas para vocês, que, salvo engano, não estão revogadas, né, mas como o meu código aqui, ele é aquele seco, ele não tem as súmulas, mas como uma dessas eu ainda vi esses dias, eu acho que estão vigentes ainda. Uma delas é a 387 do STJ, que diz que é lícita a acumulação de indenização de dano estético e dano moral. Acredito que essa súmula esteja vigente ainda. E a súmula 42, essa aqui é uma outra discussão, né, que as companhias de seguro adoram achar motivo para não pagar, mas elas também têm jurídico bom. No passado, elas discutiam que a súmula 402 diz o seguinte, que o contrato de seguro por danos pessoais compreende os danos morais, salvo, ou seja, exceto, cláusula expressa de exclusão. Eu não preciso contar para vocês que hoje as companhias colocam uma cláusula expressamente em negrito, que está o dano corporal, não se estende o dano moral. Se a pólice, né, se o contrato não tiver isso, aplica-se a súmula 402. Eu tenho tido, não sei se sorte ou azar, eu digo sorte porque, né, são ações de valores que penso eu que ainda vai receber um valor que seja interessante de honorários, mas eu recentemente peguei acho que 1 ou 2 ações para advogar para segurado, sabe? Como eu sou advogado lá daquela associação que são quase 100 e poucos donos de caminhões, o que acontece? Eles acabam me procurando, né, como eu também tive caminhão, meu pai ainda tem, meu irmão ainda tem, então eles acabam me procurando como referência. E eu andei pegando 2 ações, quando eu digo felizmente, porque eu sou advogado, e infelizmente porque são casos em que meus clientes são, infelizmente, os causadores do dano, causador do acidente, e no último caso, eu sou, na verdade, advogado do dono do caminhão, que era o pai, né, do motorista que faleceu no acidente. E ele era ele foi o causador do acidente. Não se sabe, um rapaz de 26 anos, não sabe o que teve, atravessou a pista ali com o caminhão perto de Ponta Grossa, bateu de frente em uma caminhonete, que o senhor morreu na hora, e bateu em outros 2 caminhões. Então, assim, ali
Na época, a seguradora fez um acordo extrajudicial com as partes, né, receberam ali um valor pequeno, e sem, né, não preciso contar para vocês o que aconteceu. Ambos ali, quando eu digo ambos, a família do falecido, não do motorista, da caminhonete, e o proprietário dos caminhões aqui, né, não eram distintos os proprietários, todos entraram com ação no morto, ação de indenização por dano moral e dano material. Dos caminhões foi lucro cessante e indenização material, tipo assim, do valor que foi pago do caminhão, de quanto valia. Dos caminhões foi feito, né, eu já estava ali no processo, mas a seguradora foi lá e fez acordo, mesmo assim, nem me comunicou, foi lá e fez acordo, juntaram a petição, eu também não discuti, na verdade, eu preciso discutir agora só a questão dos honorários, porque eu vou cobrar a seguradora, concorda? Meu cliente é segurado deles. A da família ali do que morreu, o negócio é mais salgado, entendeu? O pedido da ação foi entrar em nome da viúva meeira e dos herdeiros, né? Dá R$ 685 mil de indenização por danos materiais e danos morais. Evidentemente que não vai dar tudo isso no direito brasileiro, até por sorte, porque o falecido tinha 75 anos. Então, né, a estimativa de vida, é só fazer uma análise aí da jurisprudência do TJ, do STJ, você vai ver que não vai muito longe disso. Mas ali vai sobrar uma boa pontinha para acertar. Então, bem chato essa questão. Inciso, então, esse do dano material e dano moral, no CDC, a gente vai tratar aí ao longo de vários incisos, vários artigos, isso aí é matéria que hoje nem se discute apenas a extensão do dano. Inciso 7º, já a gente termina, faltam só 3, ó. 7º, o acesso a órgãos judiciários e administrativos com vistas à prevenção ou reparação de danos patrimoniais e morais, individuais e coletivos ou difusos, assegurada a proteção jurídica, administrativa e técnica aos necessitados. O que eu quero falar disso aqui? Aqui eu quero pedir para vocês darem uma olhada no artigo 5º. Como assim no artigo 5º? Anotem aí que o inciso 7º, ele faz referência, né, no meu código não tem, mas no seu vai ter, que ele faz referência ao artigo 5º do CDC. O artigo 5º do CDC, ele diz assim, ó, para execução da Política Nacional das Relações de Consumo, contará o poder público com os seguintes instrumentos, dentre outros. Então, instrumentos de efetivação dos direitos, de proteção aos direitos do consumidor. E ali ele faz uma enumeração, né? Manutenção e assistência jurídica integral e gratuita para o consumidor que necessita, ou seja, assistência judiciária gratuita. Aqui em Maringá, eu não sei como é que é essa questão, eu me lembro que a gente tinha um cargo, que se não me engano foi até alocado ali junto ao UEM, que era defensor público, não é dativo, era o cargo de defensor público, que no estado do Paraná esse cargo foi extinto há muitos anos atrás. Esse era um cargo que trazia aqui assistência judiciária gratuita. Por quê? Ele não cobrava honorários, ele recebia do Estado. Hoje a gente tem a nomeação, tem a assistência ali por parte da OAB, e que o Estado acaba nomeando você como advogado. Eu nunca fiz isso, mas eu vejo que é possível, e você ganha uma certa remuneraçãozinha. Em outros estados, você consegue se cadastrar, né, não digo morando aqui em Maringá, mas se você estivesse morando em São Paulo tem assistente judiciário, onde você consegue se cadastrar lá como advogado e vai recebendo as ações ali, vai recebendo honorários por mês. Me parece, veja, nunca morei lá, mas me parece que para quem está em início de carreira dá para se manter, dá para começar ali a carreira. Não, eu não conheço, não vivi isso, entendeu? Aqui no estado do Paraná também não tem. Instituição de promotoria de justiça e defesa do consumidor. Evidentemente, se você tiver aqui em Maringá, se não me engano, acumula a função com outro, né, com outra promotoria. Mas se você tiver uma promotoria específica de defesa do consumidor, o promotor vai ser atuante, você tem dúvida disso? Criação de delegacia de política especializada nas infrações penais em relação ao direito do consumidor. Aqui também vai acumular essa delegacia, mas se você tivesse um centro maior, seria bem interessante ter uma delegacia própria para investigação de crimes contra o consumidor, que é ali a partir dos artigos 54 seguintes. A criação dos juizados especiais e varas especializadas para solução de litígios de consumo, isso aqui, então, a gente tem, graças a Deus, aqui em Maringá, os 4 juizados especiais cíveis, que de um tempo, né, de alguns anos para cá, está acumulando também a possibilidade do juizado especial da Fazenda Pública, né. Então, vejam que, eu já contei essa história para vocês, quando eu estava no primeiro ano de Direito, o juizado era ali na Avenida Tamandaré Antiga,
e o escritório que eu fazia estágio tinha, se não me engano, 2 processos no juizado. Eu tinha que ir lá uma vez por mês, porque não existia sistema, né, o processo era físico, e eu me lembro que eu chegava lá, ia no balcão com o número anotado, era tipo, número tipo 298/98. Ah, como é que tá o processo? A menina ia lá, voltava e dizia assim para mim, tá concluso. Eu anotava na fichinha e ia embora. Voltava no mês que vem, mesma coisa, tá concluso. Eu juro por Deus, eu devo ter ficado mais de um ano indo no juizado, a olhar aqueles 2 processos, e todo mês era a mesma coisa, tá concluso. E eu pensava assim, eu acho que essa história de juizado é mentira, né? Tipo, isso não existe, porque como é que pode um processo ficar um ano concluso? Eu, falar bem a verdade, eu não entendia nem o que era concluso direito, né? A advogada falava para mim que estava certo, para mim estava bom. Vejam que hoje a gente tem uma baita estrutura aqui montada, com 4 juizados, com o convênio da OAB, que é possível fazer a sustentação oral por videoconferência nas turmas recursais. Isso aí é uma inovação do final de 2018. Lá no meu escritório nós fizemos mais de 40 sustentação oral ali no final de 2018, começo de 2019. Hoje nós não estamos quase fazendo mais. Ah, por quê? Porque vocês desistiram? Quase isso. Quando eu digo quase isso, das 40 que a gente fez, 2, né, 2 ou 3, foi suspenso ali, foi mudado o acórdão em razão da sustentação oral que a gente fez. Os demais casos, os acórdãos estavam prontos. Então, eles escutam você falando e simplesmente diz, né, o segue o voto aqui do relator, fala em 2 segundos a emenda, o outro vem e diz que concorda, o outro também. Você fica com aquela cara de, não entendi. Como assim não entendeu? Não vão mudar, você perdeu o seu recurso, querido. Assim, então é uma situação complicada que a gente está vivendo, mas isso aqui seria o diálogo aqui do inciso 7º do artigo 6º, né? Já são 8h30, senão eu não termino hoje. Termino sim. Inciso 8º. Esse aqui seria a parte mais legal, tirando o inciso 1º, o inciso 8º. Porque o inciso 8º ele diz assim, ó, a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova a seu favor no processo civil, quando a critério do juiz for verossímil a alegação ou quando ele for hipossuficiente segundo as regras ordinárias de experiências. Aqui, eu quero falar 3 coisas para vocês. Primeira coisa, é que a gente se viu tão pouco esse ano que não tivemos tempo ainda de se familiarizar com algumas coisas, mas passo da aula eu coloco no quadro, artigo 373 do CPC, lá no MPJ eu falo quase toda quinta. Artigo 373 do CPC, a distribuição do ônus da prova no processo civil. Inciso 1, cabe ao autor provar fato constitutivo do seu direito. Inciso 2, cabe ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Isso aí é regra geral do processo civil. Como é que funciona no Código de Defesa do Consumidor? Então, no Código de Defesa do Consumidor, com base no inciso 8º do artigo 6º, ele trouxe a inovação aqui processual da possibilidade da inversão do ônus da prova. Então, nós não vamos mais respeitar o CPC, e sim, nós vamos inverter aqui o ônus da prova e fazer com que o fornecedor tenha que fazer prova aqui do direito aqui invocado pelo consumidor. Evidentemente que isso aqui no passado, olha, sério mesmo, em 2011, 12, 11 não, que ainda estava lá no banco, 2012, 13, 14, até um pedaço de 2015, gente, você falava em inversão do ônus da prova, eu já pensava assim, já ganhei o processo. E o juiz deferia. Hoje, né, falando hoje, 2020, a inversão do ônus da prova não quer dizer muita coisa, não. Quando eu digo não quer dizer muita coisa, estou partindo do pressuposto que você é um bom advogado, e você sendo um bom advogado, tanto faz de quem é o ônus da prova ou não. Você vai fazer a prova do direito do seu cliente. Aqui eu tenho 2 explicações para falar para vocês. Eu tenho, já até falei em sala, um caso bem interessante lá de Foz do Iguaçu, onde o meu cliente é pessoa jurídica, a outra parte também é uma grande rede de hotéis. Eu invoquei a aplicação do CDC em versão do ônus da prova, o juiz de primeira instância me deferiu e o processo seguiu. Mas, como o valor envolvido é expressivo, eu fiquei meio receoso. Eu não fiquei com medo de perder a inversão do ônus da prova, gente. Eu fiquei com medo de não produzir todas as provas necessárias. Então, assim, acompanhei o processo de perto e pedi, olha, sério mesmo, ali eu tenho vontade de bater palma para mim mesmo como advogado.
pedi expedição de ofício para a prefeitura, pedi expedição de ofício para o Corpo de Bombeiro. Como eu tinha, a parte autora eram dois, né, eu sou advogado das duas partes, arrolei 6 testemunhas ouvidas todas por cartas precatórias ao longo aí em várias comarcas do estado de São Paulo e do Mato Grosso. Vocês vejam, depois que o processo já estava em curso, essas provas já estavam todas sendo produzidas, pelo tempo ali, né, quando foram citados, eles fizeram agravo de instrumento do deferimento da inversão do ônus da prova. Eu contra-minutei e, por incrível que pareça, veio o TJ Paraná e diz assim, suspendeu, cassou a inversão do ônus da prova com o argumento de que o meu cliente era pessoa jurídica. E naquela discussão ali, era uma discussão contratual, que não se dava para dizer que o meu cliente era parte hipossuficiente, porque eles levaram em consideração que o contrato ali entre eles, desde o início, estava sendo assinado por um advogado junto. Não era eu o advogado, tá? Eu sou advogado apenas da ação. E com isso, cassou a minha inversão do ônus da prova. O processo ainda não tem sentença, mas o ofício do Corpo de Bombeiros e da Prefeitura resolveu, para mim, é impossível o juiz julgar alguma coisa diferente do que aquilo. Ambos os ofícios vieram juntando o processo administrativo do Corpo de Bombeiros, que era o que eu estava pedindo, discutindo, e ali os ofícios vieram com a resposta do coronel, ali, do comandante, dizendo que no momento ali da realização do evento, que era meu cliente que queria realizar um evento, e a Prefeitura não deu alvará, que a rede de hotéis, eles não tinham alvará de funcionamento para eventos daquela magnitude, que era em torno de 500 pessoas. Então, eu não tenho sombra de dúvidas que, assim, na verdade, eu penso que o juiz só vai quantificar a extensão do dano moral. Agora, o dano material é indiscutível, entendeu? Então, ali tem cancelamento, ali teve coffee break que não foi utilizado, teve hospedagem que foi cancelada, isso tudo é dano material indiscutível. Então, no inciso 8º, então a gente está falando de inversão do ônus da prova. Então, o código traz 2 pilares. Como assim 2 pilares? Quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação, o que é verossímil? For verdadeiro. Então, hoje, no direito do consumidor, você não se pode dar o luxo de simplesmente colocar na sua petição, eu quero a inversão do ônus da prova com base no inciso 8º do artigo 6º. Não. Você tem que vir aqui e comprovar que a sua alegação é verossímil, senão o juiz não te dá. Ou quando ele for hipossuficiente. A hipossuficiência é mais fácil de ser trabalhada, lembra? Técnica jurídica, financeira ou de informação. Eu recomendo que nas suas petições você faça o trabalho das duas vertentes. Tanto da verossimilhança das suas alegações, fatos. Explique a coisa de forma coerente, coloque foto, coloque link, faça chover na sua petição, para as suas alegações se tornarem verossímeis. E, se ainda assim, trabalha a vertente da hipossuficiência jurídica, técnica, financeira ou informacional. E ainda tem mais uma coisa aqui que talvez venha contra você, que diz assim, o juiz poderá aplicar segundo as suas regras ordinárias e experiências. Experiências de quem? Dele. Então, você pega ali, vou dar um exemplo bobo, você pega, não sei se está sendo assim, porque eu ainda não entrei com ações nesse sentido. Você começa a entrar com ação pedindo liminar para suspender os pagamentos com base no Covid-19. E digamos que você entre com várias ações, e suas ações são todas mal feitas. Você não consegue, não fundamenta aqui os fatos, não traz prova de direito, e o juiz já faz o quê? Esse advogado já sei bem. Então, o que cai dele que vocês podem, né, fala para os auxiliares, podem deferir. Então, mas ele não deveria conceder? Veja, segundo as regras de experiências pessoais dele, ele pode não conceder, para entender que o direito não é aplicável, para entender que não é cabível. Você pode agravar no juizado, não cabe agravo. Então, cuidado com o que você vai fazer, porque no máximo você vai apresentar embargos de declaração com pedido de efeito infringente, né, com a possibilidade de ele rever a decisão. Alguns casos eu já consegui, mas é difícil, tá? Ninguém gosta de mudar sua própria decisão. E, para fechar essa questão aqui da inversão do ônus da prova, então, o ônus da prova, nós vamos ter a inversão do ônus da prova op legis e op judicis. Op judicis é esse aqui que eu estou mostrando para vocês, o inciso 8º do artigo 6º, porque depende do juiz, ele vai analisar a verossimilhança ou a hipossuficiência. Mas nós temos também a inversão do ônus da prova op legis, que a lei determina. Juliano, me dá um exemplo. No CDC, artigo 38,
O artigo 38 é o exemplo literal e palpável da aplicação legal da inversão do ônus da prova. O artigo 38 diz assim: o ônus da prova da veracidade e correção da informação ou comunicação publicitária cabe a quem as patrocina. Ou seja, a publicidade enganosa ou abusiva, quem tem que fazer prova que ela não é enganosa e não é abusiva é o fornecedor, não é vocês. Então, é um exemplo clássico da inversão do ônus da prova, o PILEGES. É a lei que determina como será a inversão do ônus da prova. Você não precisa nem pedir. O juiz tem que aplicar artigo de lei, tem que aplicar o artigo 38. Então, isso aqui seria a nossa conversa com relação à inversão do ônus da prova. E só falta 2 slides, né? Eu termino, 8h40, falei demais já. Qual é o momento para o deferimento da inversão do ônus da prova? Aqui a gente teria 3 momentos. Alguns discutem que o momento oportuno seria o despacho inicial, de citação, a maioria dos casos é assim, mas também pode ocorrer no momento do saneamento do processo. Aqui em Maringá, o doutor Fábio Capella, ele deixa essa inversão normalmente para deferir ali depois que a parte apresentou contestação, porque ele quer ver quais são as provas, né, que ambos vão pedir, e ainda existe a possibilidade dessa inversão ocorrer apenas na sentença. Eu já vi nos 3 casos, particularmente acredito que 90% se concentre no despacho inicial, mas é possível todos os 3 casos. E o último inciso, ainda bem que é rapidinho, senão você me mata que eu já falei demais, né? O último inciso é o artigo, o inciso 10º, que diz o seguinte, que é direito básico do consumidor a adequada e eficaz prestação dos serviços públicos em gerais. Serviço público em geral, a gente já conversou há umas 4 aulas atrás, estão lembrados? Então, isso aqui é só para fazer a indicação de que é tido como um direito básico do consumidor. Falei demais, mas venci finalmente o artigo 6º inteirinho. E não sei se vocês estão acompanhando a nossa ementa, se a gente estivesse em sala de aula, a prova seria até aqui. Evidentemente que eu não teria corrido tudo isso dentro de uma mesma aula, mas mais uma semana eu teria concluído, né, o máximo 2 semanas, que daria exatamente, veja, eu não errei na matemática, daria certinho antes da prova do primeiro bimestre. Então, por enquanto não, né, hoje a gente fica por aqui. A aula está sendo gravada, eu vou baixar ela ali, só que demora um pouquinho, porque o arquivo fica grande, mais com 1h e tanto, e depois eu posto lá no... O trabalho, então, para quem já fez aquelas questões, deixa eu até olhar aqui que a Priscila falou hoje. Na semana do dia 24 ao dia 1º, seria a nossa semana de prova. Essa semana, vocês não vão ter aula. Quando eu digo não vão ter aula, vocês não vão me ver aqui online. Vai ser a semana que vai ser destinada aos professores lançarem as notas no Moodle, no Jacard, lá onde tem que lançar. Então, nessa semana, eu vou fazer a revisão daqueles trabalhos que já estão comigo. Eu vou lançar a nota. Os que não tiverem, eu vou abrir, ou até antes daquilo, vou abrir lá no Moodle, entendeu? Para aqueles que não fizeram, poder mandar a atividade para mim. Fiquem tranquilos que com relação à minha disciplina, eu vou ainda abrir prazo, a gente vai fazer isso, e você vai ter os seus 3 pontos no primeiro bimestre de forma tranquila e segura. Vai ter que fazer o trabalho, mas a gente não vai ter problema com relação a prazo ou nada disso. A gente vai conversando, entendeu? Então, a princípio, com relação a isso, podem ficar tranquilos. E daí eu acredito que a semana que vem a gente comece até que enfim, né? A gente paramos de tanta falação, porque senão você vai falar, nossa, isso aí veio para ler artigo mesmo, né? Tá pior do que, não vou nem falar, pior do que nada. Semana que vem eu penso que a gente começa no artigo 12, que daí é uma questão mais interessante, que a gente começa uma outra conversa, outra história, entendeu? Mas por hoje eu venci aquilo que eu me propus, ainda que tenha delongado demais a nossa conversa, entendeu? Espero que vocês tenham conseguido fazer as anotações, espero que estejam bem aí na quarentena, me coloco mais uma vez à disposição de todos, entendeu? Que podem me mandar e-mail, podem mandar o WhatsApp, que eu fico à disposição de forma acadêmica e, como eu já disse, até para uma palavra amiga, se for necessário. Fiquem firmes, ainda mais vocês que são quintanistas, o calendário está andando,
o tempo está passando e você vai se formar, entendeu? Então, não amoleça, assista às aulas, estude aqui comigo, que isso aqui vai render frutos no futuro próximo. Conselho de um bobo. Estude junto aqui comigo, porque essa matéria você vai usar aí no pós-Covid-19. Fiquem com Deus e eu fico aqui à disposição para qualquer coisa de vocês. Combinado? Bom final de semana e até a semana que vem. Qualquer dúvida, entre em contato comigo.